Salve, salve galera! Aqui quem fala é o professor Daniel Venâncio. Atendendo a pedido dos meus alunos, eu vou falar hoje numa aulinha relâmpago sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, assunto que é bastante explorado pelas provas vestibulares, assunto que pode cair, tem grande probabilidade de cair na prova do Enem. Eu vou explicar para vocês e depois a gente vai fazer umas 3 questõezinhas de vestibular para ver como esse assunto pode ser aplicado, como pode ser cobrado na prova do vestibular, beleza? Esse ciclo lindo que vocês estão vendo aqui trata-se do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Aqui vocês podem ver uma plantinha e essa plantinha recebe o nome de planta leguminosa. Leguminosas são todas aquelas plantas que têm vagens e elas se caracterizam pela presença de bactérias em suas raízes. Essas bactérias são bactérias fixadoras de nitrogênio. Trata-se de uma relação mutualista, onde a bactéria não pode viver sem a planta e a planta não pode viver sem bactéria. Portanto, as bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium, presente nas raízes das leguminosas, têm capacidade de fixação do nitrogênio na atmosfera, cedendo esse nitrogênio para as plantas. A gente vai observar aqui embaixo que o processo de formação de amônia, que a gente conhece como amonificação, se dá graças às bactérias fixadoras de nitrogênio no solo e também através de fungos e bactérias decompositoras. Quando há morte e decomposição dos seres vivos, os fungos e bactérias decompositores produzem amônia num processo chamado de amonificação. Posteriormente, num processo de nitrificação, mais especificamente na etapa da nitrosação, a amônia no solo é transformada em nitritos. Esse processo, chamado nitrosação, ocorre por bactérias do gênero Nitrosomonas. Posteriormente, o nitrito é transformado em nitratos, também por ação de bactérias nitrificantes, especificamente bactérias do gênero Nitrobacter. Esses nitratos podem ser assimilados por plantas através de suas raízes ou também pode sofrer ação de bactérias desnitrificantes e ser lançado novamente na atmosfera como nitrogênio gasoso, o N2. Resumindo o ciclo, voltando, as plantas leguminosas, a partir da relação mutualista com bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium, elas fixam o nitrogênio gasoso do ar, o gás nitrogênio. A amônia é produzida no solo num processo chamado de amonificação por ação de bactérias e fungos decompositores provenientes da morte e da decomposição de seres vivos e através da fixação de nitrogênio no solo por bactérias fixadoras. A amônia, posteriormente, é transformada em nitritos num processo de nitrificação na etapa de nitrosação por bactérias do gênero Nitrosomonas e, posteriormente, esse nitrito se transforma em nitratos por também bactérias nitrificantes, que a gente chama de bactérias do gênero Nitrobacter, e esses nitratos podem sofrer assimilação por raízes de plantas ou podem sofrer ação de bactérias desnitrificantes, passando novamente para a atmosfera na forma de N2, é o nitrogênio gasoso, que é encontrado a uma taxa de 78% aproximadamente na nossa atmosfera. Ou seja, o processo que a gente viu aqui é responsável pela manutenção do nitrogênio, das taxas de nitrogênio na nossa atmosfera. Vamos ver um resuminho? Vamos ver um resuminho do ciclo do nitrogênio para a gente entender melhor? Olha só, eu falei para vocês que raízes de leguminosas que apresentam bactérias do gênero Rhizobium em associação mutualística, elas fixam o nitrogênio atmosférico, cedendo o nitrogênio para as raízes, para as plantas leguminosas através das raízes. Além disso, há a fixação de nitrogênio atmosférico no solo por bactérias.
A morte e decomposição dos seres vivos, juntamente com essa fixação de nitrogênio, produz amônia por um processo de amonificação. A amônia posteriormente é transformada em nitrito por um processo de nitrosação por ação de bactérias do gênero Nitrosomonas. Posteriormente, o nitrito é transformado em nitrato por um processo chamado de nitratação por bactérias do gênero Nitrobacter. Esse nitrito pode ser fixado por raízes de plantas ou então eles vão para a atmosfera através de bactérias desnitrificantes num processo conhecido como desnitrificação, voltando e mantendo as taxas do nitrogênio gasoso na atmosfera. Resumindo de novo, a gente vai ter plantas leguminosas com associação de bactérias do gênero Rhizobium em suas raízes, fixando o nitrogênio atmosférico, N2. Vamos ter também bactérias do solo fixando nitrogênio e morte e decomposição. Tanto esse nitrogênio fixado por bactérias do solo como a morte e decomposição por ação de fungos e bactérias vai produzir amônia num processo chamado amonificação. A amônia posteriormente é transformada em nitrito por um processo chamado de nitrosação por bactérias do gênero Nitrosomonas e o nitrito transformado em nitrato num processo chamado de nitratação por bactérias do gênero Nitrobacter. Ao processo de nitrosação, juntamente com o processo de nitratação, eu dou o nome de nitrificação, né? Esse nitrato formado, ele pode simplesmente ser fixado por raízes de plantas em geral, ou pode sofrer um processo de desnitrificação, onde bactérias desnitrificantes devolvem esse nitrogênio para a atmosfera na forma de N2. Fácil, né, galera? Vamos ver como é que o vestibular pode cobrar essas questões. Como cai no vestibular, Daniel? Uma questão da PUC de 2008. Joana Dobereiner foi uma pesquisadora pioneira no Brasil que correlacionou a maior produção de biomassa vegetal em leguminosas. Leguminosas, como eu falei para vocês, aquelas plantinhas mostradas lá no início do nosso processo. As leguminosas são todas aquelas plantas que apresentam vagem, ervilha, feijão e muitas outras. Voltando aqui, biomassa vegetal e leguminosas com a presença de nódulos em suas raízes. Essas estruturas estão relacionadas a que processo abaixo descrito. Esse processo de fixação de nitrogênio por bactérias, por nódulos de bactérias presentes nas raízes leguminosas, é um processo de desnitrificação. A gente viu que a desnitrificação é o processo onde o nitrato volta à atmosfera por ação de bactérias desnitrificantes. Questão falsa. Letra A, falsa. Letra B, fixação de CO2. A gente não está falando do ciclo do CO2, a gente está falando do ciclo do nitrogênio. Não tem relação nenhuma. Falando de plantas leguminosas e de nódulos em raízes, é ciclo do nitrogênio. Falso. Letra C, respiração das raízes, nada a ver com respiração. Letra D, amonificação. O processo de amonificação é o processo no qual fungos e bactérias, através de um processo de morte e decomposição dos seres vivos, da matéria orgânica, produz amônia, e também onde bactérias do solo fixam nitrogênio do ar e transformam em amônia. Falso. E letra E, fixação de N2, de gás nitrogênio. Justamente as bactérias do gênero Rhizobium, fixadas em nódulos das raízes de leguminosas, conseguem fixar o nitrogênio gasoso. Resposta correta. Fácil, né, galera? Vamos ver a próxima questão? Questão 2. O esquema representa o ciclo do elemento nitrogênio. Olha que ciclo. Aparentemente, quando você olha, entra em pânico, vê um bocado de substância, amônia, gás nitrogênio, processo A, processo B. Mas olha como a questão é fácil, é uma questão discursiva da FUVEST. Letra A.
De que maneira os animais obtêm nitrogênio para a fabricação de suas substâncias? Os animais não vão fixar de forma alguma o nitrogênio gasoso. Logo, a única forma que esses seres têm de conseguir nitrogênio para a produção de suas substâncias é a partir de ingestão de substâncias ricas em nitrogênio, como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. Vale ressaltar que os animais precisam desse nitrogênio justamente para produzir essas substâncias citadas abaixo, como proteínas, aminoácidos e ácidos nucleicos, tá? Na letra B, ele pergunta: como se chamam os processos A, B, C, D e E? Processo A, lembra aí, galera, vamos lá. Gás nitrogênio virando amônia, né? Que processo é esse? Processo de amonificação feito por bactérias do solo. Na letra B ele está mostrando amônia virando nitrito. Muito fácil, é a nitrificação. E especificamente o processo conhecido como nitrosação, realizado por bactérias do gênero Nitrosomonas. Na letra C, ele fala de nitrito virando nitrato. Temos um processo de nitrificação na etapa de nitratação, realizado por bactérias do gênero Nitrobacter. Na letra D, ele mostra o nitrato, o processo D, o nitrato virando novamente gás nitrogênio. Esse processo é o processo de desnitrificação, realizado por bactérias desnitrificantes. Fácil, né? Ainda tem a letra E. A letra E é um processo que eu posso resumir. Aqui vocês estão vendo animais e plantas passando pelo processo E e virando amônia. Para animais e plantas virarem amônia, eles têm que passar pelo processo, eles têm que morrer, depois se decompor por ação de fungos e bactérias e posteriormente sofrer o processo de amonificação. Então, o processo E, ele esquematiza a morte, a decomposição e a amonificação da matéria orgânica, transformando em amônia. Fácil, né? Bora olhar, vamos dar uma olhadinha aqui na terceira questão, que diz o seguinte: as bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter são organismos autótrofos que extraem energia através de um processo de oxidação a partir da amônia. Essas bactérias desempenham a importante função ecológica de, vale ressaltar, que Nitrosomonas e Nitrobacter são organismos autótrofos porque realizam o processo da quimiossíntese, que é a oxidação de substâncias químicas, nesse caso aqui à base de nitrogênio, e essa oxidação de substâncias químicas permite a produção do alimento desses organismos. As opções são as seguintes: letra A, acidificação do solo. Letra B, correção da acidez. Letra C, eutrofização. Letra D, nitrificação. E letra E, ozonização. A gente sabe que as nitrosomonas transformam a amônia em nitrito num processo conhecido como nitrificação, especificamente nitrosação. Já Nitrobacter são bactérias do gênero Nitrobacter, elas transformam o nitrito em nitrato na outra etapa da nitrificação, chamado no processo de nitratação. Então, nitratação com nitrosação, realizados por bactérias do gênero Nitrobacter e Nitrosomonas, consiste num processo de nitrificação. O certo é a letra D. Fácil, né, galera? Simples assim. A prova do Enem está chegando e ciclo biogeoquímico é um assunto com grande probabilidade de ser cobrado. Qualquer dúvida sobre essa aula ou sugestões de outras aulas relâmpagos, manda um e-mail para daniel-biologia@hotmail.com. Grande beijo, galera, e até a próxima aula!